Olá, tudo bem com vocês? Eu quero, desde já, estender a todos vocês as cordiais boas-vindas a este humilde canal. Você aí do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, receba o meu carinho, receba a minha atenção. Seja bem-vindo a este humilde canal, é um imenso prazer ter você aqui. Bom, hoje no vídeo de hoje, eu queria abordar o que se encontra registrado em Mateus. Mateus, o capítulo 16 e o versículo 27. Bom, eu estarei usando a Bíblia de Jerusalém no decorrer desse vídeo. Esta é a Bíblia que usarei neste vídeo, a Bíblia de Jerusalém. Então, vamos à leitura. Mateus, capítulo 16 e o versículo 27. Olha o que diz. Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Este é o versículo que eu estarei comentando, Bom, quando nós lemos esse versículo, na segunda ótica preterista, nós costumamos a perguntar aos futuristas, Aqui diz que o Filho do Homem, ele iria voltar em seu reino. Só que aqui, Jesus, ele assegurou que alguns dos que ali estavam ouvindo ele falar essas coisas, ele assegurou que alguns ali não passariam pela morte, sem que antes vissem ele vindo em seu reino. Então a pergunta que nós costumamos fazer aos futuristas é o seguinte: se Jesus não veio em seu reino, onde estão essas pessoas? Porque provavelmente Jesus disse isso aqui por volta do ano 30 ou ano 33, o ano 31 ou 32 que seja. Já tem quase 2000 anos que ele disse isso. Ora, se ele ainda não veio em seu reino, onde estão essas pessoas? Porque aqui ele está dizendo, que ele viria, retribuiria a cada um segundo as suas obras. E ele diz que não alguns dos que ali estavam ouvindo ele não provariam a morte. Vamos ler esse mesmo relato no livro de Marcos. Marcos. Vamos no livro de Marcos, no capítulo 8. Bom, em Marcos, para nós contextualizar, vamos ler o capítulo 8. Deixa eu arrumar esse microfone. O capítulo 8, versículo 34. Vamos ver o que diz. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me.
Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua vida? Pois, que daria o homem em troca da sua vida? De fato, olha só, aquele que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Capítulo 9, versículo 1. Veja só o que diz. É a continuação, né? Eu não sei por que mudaram aqui o capítulo, mas o assunto continua. E dizia ainda: em verdade vos digo que estão aqui presentes alguns que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem chegando com poder. Então agora vamos ver. Jesus disse que dos que ali estavam presentes, alguns dos que ali estavam, não iriam provar a morte, até que vejam o reino de Deus. Certo? Quem eram esses que estavam ali? Ora, se nós formos contextualizar, se você voltar no versículo 34, no capítulo 8, no versículo 34, olha o que diz. Chamando a multidão juntamente com seus discípulos. Então Jesus chamou a multidão e os seus discípulos. E eram justamente alguns daqueles que estavam ali, dentre a multidão e os discípulos. Ele disse que alguns dali que ouviram ele fazer essa afirmação, ele disse que alguns ali não morreriam sem antes ver o reino de Deus chegando com poder, ou o Filho do Homem vindo em seu reino. Né? E o que eu queria chamar a atenção aqui é o versículo 37. Ó. Ele diz, ó, o que daria o homem em troca da sua vida? Versículo 38, olha o que diz. De fato, aquele que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Ele diz que qualquer um daquela geração, ou seja, ele está falando com aquela geração. Ele não está falando com a geração do século 21. Entenda isso. Ele diz ó, que qualquer um daquela geração se envergonhar dele e das palavras dele. Agora a pergunta, quais foram as palavras de Jesus? Quais foram as palavras dele? As palavras dele está no versículo 34. Olha o que ele disse para aquela multidão juntamente com os discípulos. Ele disse o seguinte: chamando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estas foram as palavras de Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se quer me seguir, esteja pronto a suportar as dificuldades. Esteja pronto para ser caluniado. Esteja pronto para ser perseguido. Haja visto que Jesus ele disse, né? Ele disse aos discípulos dele: vocês serão odiados por todos por serem o quê? Meus discípulos. O mundo irá odiar vocês. Então era exatamente isso que Jesus falava. As palavras de Jesus eram estas. E aí ele diz que qualquer um que se envergonhasse, qualquer um daquela geração adúltera e pecadora, se envergonhasse dele, ele disse, ó, também o Filho do Homem se envergonhará quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Ora, então aqui é claro, Jesus deixa claro que a vinda dele seria o quê? Dentro daquela geração. A vinda dele não é algo que aí vai acontecer 2000 anos. Ele está falando aqui que naquela geração,
qualquer um que daquela geração se envergonhasse dele, quando ele viesse, ele também se envergonharia dessa pessoa. E aí no capítulo 9, no versículo 1, ele disse, ó, eu digo que a qualquer um de vocês que estão aqui presente, né, alguns aqui não irão provar a morte, até que vejam o quê? O reino de Deus chegando com poder. Vamos fazer mais uma comparação com Lucas. Lucas capítulo 9, o versículo 27, diz a mesma coisa, olha lá. Eu vos digo verdadeiramente que alguns dos que aqui estão presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Deus. Certo? Então, o que eu queria refutar nesse vídeo? O que eu queria refutar nesse vídeo é a justificativa que a tradição religiosa dá. Né? A tradição religiosa, na tentativa de justificar o que Jesus disse, de que aqueles que estavam ouvindo ele, alguns ali, não morreria, eles justificam isso no capítulo 17, que nem no caso aqui, nós estamos lendo Mateus, capítulo 16, o versículo 27 e o versículo 28, aonde de fato ele diz que alguns ali não passariam pela morte, até que vejam ele vindo em seu reino, ou até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Ele assegurou. Então a tradição religiosa diz que isso aqui se cumpre no capítulo 17, onde diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou para um lugar sobre uma alta montanha. E ali ele foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas palavras tornaram-se alvas, suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então eles acham que a vinda de Jesus em seu reino, o reino de Deus chegando com poder, foi um bate-papo com Elias e Moisés no alto de uma montanha. Eles acham que isso aqui se cumpre na transfiguração. Agora, será que isso é verdade? Primeiro que aqui em Mateus, no capítulo 16, o versículo 27, ele está dizendo que o Filho do Homem viria na glória do seu Pai com seus anjos e iria retribuir a cada um segundo as suas obras. Foi exatamente isso que aconteceu na transfiguração? Obviamente, não. E um outro ponto também é que ele disse que alguns dos que estavam ouvindo ele não iria provar a morte, até que vissem o reino de Deus chegando com poder. Se a chegada do reino, então, foi a transfiguração, ora, Jesus levou Pedro, Tiago e João, certo? E somente eles viram, então, Jesus se transfigurando. Então aquilo ali foi o reino de Deus chegando. Se de fato fosse isso, o que era para acontecer com os 9 discípulos que não viram isso? Os 9 discípulos deveriam morrer nesse espaço de 6 dias. Que aí só ficaria vivo Pedro, Tiago e João. E aí sim, eles viriam a transfiguração. Então aquilo ali seria de fato, então, a chegada do reino. Mas não é nada disso que se confirma aqui. Então agora nós vamos refutar essa manobra, né, que a tradição religiosa faz para não justificar que o reino de Deus ele chegou com a destruição de Jerusalém. Vamos ver o que diz em Lucas. Lucas capítulo 21.
Eu vou ler a partir do versículo 20. Esse versículo 20 ele já é praticamente um clássico. Olha o que diz. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se cumpra os tempos dos gentios. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações estarão em angústias, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. Então você vê que tudo isso aqui que eu acabei de ler, a destruição de Jerusalém, juntamente com os sinais que haveriam no sol, é óbvio, né, que isso aqui são figuras de linguagem, né, são linguagens metafóricas que Jesus está usando para apontar para o cataclisma que se instalaria em Jerusalém. Então aqui você vê que ele fala da destruição de Jerusalém, e aí depois ele fala o quê? Da vinda do Filho do Homem em nuvem. Então você vê que tudo está dentro do mesmo contexto. É uma sequência de acontecimentos. A destruição de Jerusalém ocorre, isso não quer dizer que a vinda do Filho do Homem seria 2000 anos, não. Tudo está dentro do mesmo contexto. O contexto se encaixa dentro da destruição de Jerusalém. E olha o versículo 28, Lucas 21, versículo 28, continuando a leitura, olha o que ele diz. Quando começarem a acontecer essas coisas, que coisas? Tudo aquilo que está narrado no capítulo 21. Ele disse que os discípulos iriam ser perseguidos, disse que os discípulos seriam caluniados, iriam surgir falsos cristos, né, que fariam sinais. Ele disse que Jerusalém seria destruída. Ele disse o quê? Que haveria sinais no sol, na lua. Claro, isso de forma metafórica para apontar o caos que se instalaria em Jerusalém. Ele disse também que o Filho do Homem viria nas nuvens. Então tudo isso dentro do contexto da destruição de Jerusalém. E aí ele diz, ó, no versículo 28, quando começarem a acontecer essas coisas, que eram justamente esses acontecimentos, erguei-vos a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Quem deveria erguer as cabeças e perceber que a redenção estava próxima? A redenção de quem? A redenção nossa, que estamos no século 21, ou a redenção dos discípulos, deles lá, que estavam ouvindo Jesus? Ele está falando com os discípulos, entendeu? Então, os acontecimentos ali apontavam para a destruição de Jerusalém. Então, a redenção deles é que estava próxima, não é a nossa. O contexto aqui não abrange toda a destruição de Jerusalém, então não é algo que pode-se dizer que se estende até os nossos dias. Não. Versículo 29, Lucas 21, versículo 29, vamos continuar. Em seguida contou-lhes uma parábola. Ele disse, ó, vede a figueira e todas as árvores. Quando brotam, sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma também vós. Da mesma forma também vós. Vós quem? Os discípulos. Da mesma forma também vocês. Quando virdes essas coisas, olha aí, alguns deles estariam vivos e iriam presenciar todos esses acontecimentos. Da mesma forma, vós, quando virdes essas coisas, que coisas? A destruição de Jerusalém, o cerco a Jerusalém,
a vinda do Filho do Homem em nuvens, que foi o quê? O ápice da destruição de Jerusalém, que foi a queda do templo. Então, quando alguns deles lá, dos discípulos que estivessem vivos e presenciassem esses acontecimentos, olha o que ele diz: quando, da mesma forma também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, olha aqui, sabei que o reino de Deus está próximo. E olha só, agora para reforçar a ideia de que tudo isso que Jesus disse estava dentro daquela geração. O versículo 32 confirma: em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Tudo engloba o quê? Engloba a perseguição que os discípulos iriam sofrer, a grande tribulação, a destruição de Jerusalém e a vinda do Filho do Homem. Então ele está dizendo que tudo aquilo não iria passar daquela geração. Então agora eu quero enfatizar o versículo 31 que diz, ó: da mesma forma vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabeis que o reino de Deus está próximo. Então o reino de Deus estaria próximo quando? Quando Jerusalém fosse destruída. Por quê? Porque o fim de Jerusalém simbolizava o quê? O fim da antiga aliança. O fim da era mosaica. Quando a era mosaica se acabasse, era a chegada do reino de Deus. O reino de Deus ele chega com a destruição de Jerusalém. Porque Jerusalém era o coração, ou seja, dentro de Jerusalém estava o templo. E aquele templo era o coração da lei. Enquanto aquele templo estivesse de pé, o reino de Deus não chegaria. E o reino de Deus ele chega com a destruição de Jerusalém. E a vinda do Filho do Homem, ela estava vinculada a isso. Então ele diz, né, que quando os discípulos vissem essas coisas, olha lá, sabeis que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus estaria próximo, né? Então, quando você volta lá em Lucas, olha o que ele diz: eu vos digo verdadeiramente que alguns dos que aqui estão presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Deus. Quando que o reino de Deus chegaria? O reino de Deus, ele estaria próximo, ou ele chegaria na transfiguração, ou o reino de Deus chegaria na destruição de Jerusalém? O que me diz aqui? Não foi na destruição de Jerusalém? Jesus não disse aos discípulos: olha, quando vocês virdes a figueira brotando, sabeis que está próximo o verão. Assim também vocês, quando vocês começarem a presenciar, a ver todos esses acontecimentos que ele narrou ali, erguei a vossa cabeça. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Então, cai por terra, né, essa falácia que a tradição religiosa afirma, de que isso aqui, que Jesus disse que alguns ali não passariam pela morte, isso aqui se cumpriu na transfiguração. Não. O reino de Deus, ele de fato, ele se estabeleceu com a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém, ela foi o divisor de águas. Ali se estabeleceu a fronteira entre o que foi a lei e a chegada do reino de Deus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus é justamente a nova aliança. A nova aliança, ela foi estabelecida de fato com a queda de Jerusalém. Os discípulos, antes desse acontecimento, eles viviam a expectativa de que esse reino chegaria. Né? É por isso que você vê os discípulos, os apóstolos, todos eles falavam, né, de que o Senhor estava às portas. Né? João disse em uma de suas cartas, filhinhos, já é a última hora. A última hora, gente. Que última hora é essa que já dura 2000 anos? Tiago fala: eis que o juiz está às portas. Todos eles falavam isso porque a expectativa era de que o reino chegaria.
A expectativa era de que a vinda do Filho do Homem ela viria em breve, e ele viria para julgar Israel. E uma vez que ele julgasse Israel, ele iria estabelecer o reino. E o julgamento veio através da destruição de Jerusalém. Jesus disse, né, que daquele templo não restaria pedra sobre pedra. E no ano 70, Jerusalém é destruída, o templo vem abaixo e o reino de Deus, de fato, é estabelecido. Bom, gente, era isso que eu queria deixar explanado aqui, né? Se você concorda com tudo que foi exposto aqui, eu peço a você que deixe aí o like, deixe o joinha e compartilhe. Agora, se você não concorda, deixa aí o dislike, certo? Porque nós moramos em uma democracia e a pluralidade de ideia, né, a divergência, ela deve existir, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente domingo e um excelente início de semana. Graça e paz a todos. E lembre-se, você já é abençoado. Até o próximo vídeo. Tchau.